E por falar em Belém, a gente vai para lá agora, porque a Cúpula da Amazônia foi encerrada ontem sem um consenso entre os países participantes do encontro. A Declaração de Belém, principal documento da cúpula, foi divulgado sem metas únicas para zerar o desmatamento ilegal nos países amazônicos. Vou conversar sobre esse assunto agora com o padre Dário Bossi, que é missionário combobiano e assessor da Rede Eclesial Panamazônica. Está conectado aqui com a gente. Padre, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Santo Café. Bom dia, Wicker. Bom dia a todos e todas os telespectadores do Santo Café. Padre, apesar de não ter havido um consenso entre todos os países, essa reunião é vista com bons olhos, né? Essa iniciativa é bem-vinda, né? Olha, Wicker, eu diria que sim, porque pela primeira vez conseguimos, e foi um trabalho muito intenso dos movimentos populares e da igreja ao lado deles, conseguimos uma participação efetiva à cúpula dos presidentes. Ela tinha sido pensada para ser um momento exclusivo dos presidentes que se encontrariam em Belém. Quando, ainda em janeiro, soubemos disso, houve um movimento intenso, plural, dos diversos países da Panamazônia, com um particular diálogo com o governo brasileiro, obviamente, porque ia hospedar essa cúpula, insistindo para que houvesse participação. O lema era nada sobre nós, sem nós. E de fato isso aconteceu. Os diálogos amazônicos que precederam os 2 dias de encontro dos presidentes reuniram quase 30 mil pessoas. Tivemos também uma marcha popular ao longo das avenidas de Belém, com 5 mil pessoas, uma marcha muito bonita, com povos indígenas, com movimentos populares e também com a presença da Rede Eclesial Panamazônica. E finalmente conseguimos que 6 pessoas que levaram o fruto das plenárias dos diálogos fossem escutadas pessoalmente pelos presidentes e pelos governos, e também que uma delegação da marcha fosse dialogar com os ministros do governo do Brasil e com o secretário executivo da Organização pelo Tratado de Cooperação Amazônica. Os resultados, como você disse, não estão à altura de nossas expectativas. Porém, o positivo é que se abriu um canal que a gente agora vai insistir para que seja permanente, de participação da sociedade. E a sociedade tem claro, junto aos povos da Amazônia, que são aqueles que mais diretamente sentem esse desafio, tem claro quais são os passos urgentes a serem dados. Por isso eu tenho esperança, apesar do limite deste acordo. A gente sabe que entre os países da Panamazônia havia alguns que provavelmente iriam exatamente diminuir as expectativas comuns para uma mudança efetiva. Tá certo, padre, tá explicado. Já estou sentado aqui para a gente continuar com a nossa conversa, já peguei meu café, vi que o senhor também está com o seu aí pertinho. Padre, é o seguinte, o senhor já falou sobre essa movimentação popular que aconteceu aí durante esse período, e eu quero entender um pouco mais desse contexto, explicar um pouco mais sobre esse contexto para o restante do nosso país. Qual a situação atual dos povos amazônicos? Eles ainda têm sofrido com a violência, têm sofrido com a exploração? Qual que é o contexto em que essa reunião aconteceu aí? Porque a gente viu protestos, inclusive, deles reclamando justamente sobre a violência, né? Claro, Wicker. A própria declaração presidencial se abre com uma afirmação que depois não tem correspondência, como tu disse, na execução e nos prazos que deveriam ter sido indicados na declaração. Mas se abre com a constatação de um momento de extrema urgência. Os povos da Amazônia chamam isso emergência climática na Amazônia, e também denunciam a violência socioambiental que eles sofrem. Bem nos dias da cúpula, foi um exemplo, claro, um exemplo pequeno, mas símbolo de muitas situações que vêm acontecendo ao mesmo tempo. Indígenas em Tomé-Açu, no próprio estado onde a cúpula se realizou, foram baleados num conflito de terras ligado à expansão nos territórios deles do cultivo de palma para azeite de dendê. Esse tema dos conflitos por terra provocados pela mineração, pelo petróleo, pelo agronegócio,
é um dos temas mais gritantes na Amazônia. E é um tema que se liga muito à causa climática, porque a gente sabe que esse tipo de exploração da floresta é um modelo que vai na contramão da preservação também do clima, e que, inclusive, vai na contramão dos interesses dos próprios cultivadores no Brasil inteiro, porque a gente sabe que a Amazônia é a fonte da água e das chuvas que depois permitem as colheitas no país todo, né? Então, não tem como não repensar um modelo econômico, de cultivo, de uso da terra e de respeito dos povos e de seus direitos aos territórios, se queremos também fazer o bem da Amazônia e do planeta. Todos nós temos que ter mais consciência, né, padre? Agora, nosso país tem feito ali seu papel de líder. A gente tem a maior parte da Amazônia, os outros países dividem um território menor, inclusive, do que o que a gente tem sozinho aqui, mas a gente tem se portado como líder nessa luta pela preservação? Olha, Wilker, no meio de contradições, eu ainda tenho satisfação pelo movimento que o governo do Brasil está fazendo. Por quê? Esta cúpula foi convocada, na prática, por dois presidentes, o presidente Lula e o presidente Petro. Inclusive, em algumas afirmações durante a cúpula, o presidente Petro foi mais contundente, preciso e corajoso de todos os outros presidentes, sobretudo no que se refere ao petróleo. Para nós, movimentos sociais, igreja e povos da Amazônia, é muito difícil pensar numa Amazônia onde ainda se contemple a exploração do petróleo. Está demonstrado que os custos sociais e ambientais da extração do petróleo na Amazônia são maiores que os benefícios econômicos que isso gera, por causa da dificuldade dessa extração e dos muitos acidentes que se provocam. E a reparação desses acidentes é muito complexa num bioma tão delicado como é aquele amazônico. Então, eu diria, o Brasil fez bem o seu papel, sobretudo na iniciativa. Depois de 14 anos, imagina, fazia 14 anos que não havia um encontro dessa organização pela cooperação amazônica. Fez um bom papel em chamar os presidentes a se posicionar e, portanto, em provocar políticas regionais. É muito difícil, vocês imaginam, cuidar da Amazônia em segmentos, né? Tendo cada país uma política diferente. Então, mesmo se não chegamos, por enquanto, a uma política unificada, está se caminhando nessa direção. Então, isso é positivo. Por outro lado, como dissemos, algumas decisões também de nosso governo ficam aquém do esperado. Então, sobretudo no que se refere a uma maior insistência sobre o controle e a suspensão de novos projetos de exploração minerária de petróleo e também com respeito à urgência de frear o desmatamento. O Brasil se comprometeu, desmatamento zero até 2030. Nesses primeiros 7 meses, tem sinais concretos disso. A deflorestação no Brasil diminuiu de mais de 40%. Então, temos sinais concretos. Porém, a meta de 2030 é muito distante, sabe? Os povos indígenas, na cúpula da Amazônia, defenderam manter 80% da floresta em pé até 2025. E é esta meta que a gente está também apoiando. São metas agressivas, né? Mas são muito necessárias também, né, padre? Agora, eu volto a falar sobre os povos ali daquela região, porque a gente tem aquela questão da ecologia integral, que é tão mencionada pelo Papa Francisco, né? Queria que o senhor falasse um pouco mais para a gente sobre a atuação dos países amazônicos na preservação, no cuidado com esses povos e também sobre o trabalho que vocês realizam aí para tentar colaborar para a vida e para a qualidade de vida desses povos originários dessa região que tanto sofrem. Você fez muito bem a relembrar o sonho de Papa Francisco e esta visão integrada, né, que é, de fato, a compreensão da ecologia integral, como a capacidade de conectar a economia, a política, na valorização das culturas dos povos, na promoção de uma educação integradora, na inclusão de estilos de vida. Imaginem, por exemplo, o estilo de vida nas cidades amazônicas, como precisa ser reformulado, né? A Rede Eclesial Panamazônica e também a Conferência Eclesial
da Amazônia, a SEAMA, que nestes dias, inclusive, está reunida em assembleia em Manaus, estão trabalhando nisso. Estão trabalhando, por exemplo, para proporcionar uma educação e uma formação, inclusive em nível universitário, na Amazônia, capaz de dialogar com as sabedorias dos seus povos. Está trabalhando, a REPAM especialmente, na defesa dos direitos humanos e da natureza nestes territórios e fazendo um diálogo constante entre o anúncio do Evangelho e a proteção, a defesa da casa comum. A gente entende também pela revelação bíblica e pelo magistério da Igreja que não há anúncio do Evangelho se não soubermos todos e todas cuidar da fraternidade universal, independente de nossas religiões, e do cuidado da casa comum. Por isso a REPAM é tão importante, porque ela traduz na prática, junto com a força das dioceses, das paróquias, da igreja presente nos territórios, traduz na prática o sonho da ecologia integral que o Papa Francisco anunciou também a partir do Sínodo da Amazônia. Perfeito, Padre Dário. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por compartilhar um pouco sobre a realidade de vocês aí, sobre o trabalho. Parabéns, inclusive, por esse trabalho. Até uma próxima oportunidade, viu? Muito obrigado, Wilker. Quero também homenagear aqui às minhas costas os mártires da Amazônia e da Terra, que são realmente pessoas que nos indicam o rumo e nos dão a paixão para seguir. Tá certo, Padre. Abraço para o senhor, viu? Sempre bom recebê-lo aqui. Até a próxima. Obrigado.